Marmitas da semana, na verdade, é do final de semana, porque esse final de semana eu tenho um evento religioso pra ir e a gente é aconselhado a levar o nosso próprio lanche, né, a nossa própria comida de casa. Lá não costuma ter restaurantes próximos e também não tem lugar pra esquentar nada, micro-ondas, essas coisas assim. Então, geralmente, ou a gente leva lanche, mas dessa vez eu quis levar comida. Eu gosto de levar comida porque, como são 3 dias, a gente enjoa de ficar 3 dias comendo lanche. Aí eu quis levar comida que não precisasse esquentar naturalmente, sabe? Comida aquelas que a gente já come fria, como por exemplo o salpicão. Eu ia falar fricassê, toda vez eu confundo o fricassê com salpicão. E aí as marmitas da semana eu fiz nessa pegada. E também deixei pronto algumas coisas pra janta. Eu gosto de iniciar as marmitas pelas partes que dão mais trabalho, que é, por exemplo, cozinhar as misturas, essas coisas que vai panela de pressão. Aí eu coloquei o filezinho sassami mesmo, deixei descongelando na noite anterior, né, que é pra fazer marmita tem que se preparar antes. E coloquei os temperinhos da preferência, eu sempre ponho mostarda no frango, que eu acho que dá um sabor bem legal. E coloquei pra cozinhar. Aí eu tinha deixado o feijão de molho um dia antes. E vocês conhecem essa diquinha de deixar com limão? É importante também tirar a pele da sobrecoxa, porque a sobrecoxa já é uma carne um pouquinho mais gorda, a pele vai ter mais gordura ainda. Então é uma coisa que dá pra ser tirada e a carne não perde sabor. Aí eu vou fazer uma pastinha de alho e eu deixo o alho na água pra soltar com mais facilidade da casca. Aí, básico, eu coloquei sal e uma colher de óleo e coloquei pra bater no pulsar, ajudando no liquidificador, depois fica tudo assim, tudo trituradinho, uma pastinha de alho mesmo. É muito prático ter isso em casa e assim com sal, ele conserva bem na geladeira. Aí olha como fica tudo trituradinho, muito prático pra semana. Pra não ficar com cheiro de alho, aí eu só enchi de água, coloquei detergente, 1 ou 2 tampinhas de água, esqueci o nome, Cândida, eu chamo de Cândida, né, mas é a marca, água sanitária, pra não ficar com cheiro. O meu não ficou com cheiro, mas mesmo assim, né, às vezes a gente vai fazer alguma coisa que é mais sensível, eu preferi deixar de molho enquanto eu ia fazendo as outras preparações. Esse meu liquidificador, na verdade, é um multiprocessador. Aí eu só tirei o copo do liquidificador, coloquei o processador e vou fazer agora os temperos. Como eu tô cozinhando bastante coisas, então eu acho mais prático já deixar os temperos todos prontos, assim, porque senão fica perdendo tempo, tendo que ficar cortando cada coisinha. Então já peguei cheiro verde, uma cebola grande, o pimentão e coloco tudo no processador já para processar de uma vez. Tem várias funções, tem vários cortes, acho muito prático esse processador. Vou deixar também na descrição para quem tiver o interesse de adquirir. Facilita muito na hora de fazer esses preparos, né? Principalmente quando é as marmitinhas. Olha só, em 1 minuto mais ou menos, olha como ele já deixa tudo muito bem picadinho, né? Usando o mesmo processador, ainda sujinho, assim, por dizer, com os temperinhos, eu vou agora processar o frango. E eu esqueci de colocar um colorau no meu frango e ficou aí branquelo, que eu não gosto. Aí vou colocar o frango sassami que cozinhou, colocando agora uma cúrcuma para ver se dá uma corzinha amarela. E também, em questão de 1 ou 2 minutinhos ou até menos, o processador já vai deixar o frango todo desfiadinho. Então eu gosto bastante porque facilita muito a nossa vida na cozinha e a gente precisa disso, né? É de praticidade. Essas receitinhas que eu vou fazer aqui montando pra marmita, algumas delas estão no meu e-book de receitas e outras vocês podem ver aqui. Eu tenho um e-book de receitas com receitas saudáveis e são receitas que eu usei no meu processo de emagrecimento. Então, se você usar no seu processo de emagrecimento, também vai acelerar bastante. Aí o frango já foi desfiado, mostrei pra vocês como fica bem desfiadinho, né? O mesmo processador, eu troquei agora o ralo, coloquei a parte de ralar e vou ralar as cenouras também. Porque eu vou utilizar bastante cenoura nas receitinhas, então já aproveito e é ótimo porque a gente não precisa ficar ralando os dedos assim, né? Porque o ralador manual, infelizmente eu sempre acabo ralando os dedos juntos. Aí já ralei a cenoura. Agora eu vou colocar uma água para esquentar pra gente fazer também, para cozinhar o macarrão que eu vou utilizar nas marmitas e o arroz. O arroz que eu uso é o integral, aí eu coloco direto na água assim mesmo. Porque o arroz integral, ele, independente, ele sempre vai ficar soltinho, né? Não é igual o branco, que tem que ter todo um passo a passo. A nossa pastinha de alho aí, que eu já fiz muito prática, agora é só colocar ali um pouquinho de sal e deixar o arroz cozinhar, que demora. Vou fazer também uma seleta de legumes, o chuchu,
a abóbora e esse brócolis diferente. Vou picar tudo aqui. Agora, voltando lá pro macarrão, que a água já ferveu, eu gostei desse comprar esse macarrão de ninho, porque um ninho desse serve muito bem uma pessoa. Aí você nem faz a mais e nem faz a menos. A quantidade de ninho que for colocar vai ser a quantidade de porções, né, que vai fazer com aquela refeição. Aí eu vou fazer para as marmitas. Voltando agora pro liquidificador que eu deixei lá de molho, vou fazer agora a massa da torta integral. Aí estou colocando os ovos. Eu não vou utilizar leite, coloquei 1,5 xícaras de água, mais ou menos, para bater. Bati tudo isso para não ficar com aquele cheiro de ovo, né? Acrescento o sal e a massa da torta tradicional. Só que em vez da farinha de trigo, eu gosto de usar o farelo da aveia, porque o farelo de aveia tem menos carboidrato e uma quantidade muito grande de fibra. Então aumenta bastante a nossa saciedade. E é importante, né, colocar fibras na nossa refeição, e assim uma forma de você consumir fibras que você nem percebe. A torta fica com gosto, sabor igual, praticamente da tradicional, fica com gosto de salgado mesmo. E aí colocando o fermento e já finalizando a massa da nossa torta. Aquele frango que eu tava limpando, eu esqueci de mostrar, mas aí ficou assim, cozidinho, com os legumes. Também coloquei chuchu e abóbora para cozinhar junto no caldo do frango. E esse eu vou deixar para janta, para opções de jantar. Aí eu consegui picar todos aqueles legumes. Eu vou investir num cortador manual que tem na Shopee, que eu ainda não tenho, porque facilita muito. Também vou deixar o link aqui para quem quiser. É só colocar o legumes, amassar e ele já corta tudo em cubinhos. Nesse caso eu tive que fazer manual mesmo. Aí eu colocando tudo, vou colocar na panela de pressão, mas só para agilizar o processo. Aí os temperinhos que a gente já tinha processado antes, né? Tô colocando agora. E vou deixar na pressão, depois que pegar a pressão, uns 3 a 5 minutinhos e esses legumes já vão estar prontos. Coloquei um cheirinho só, um dedinho de água, porque eu não quero que eles fiquem aguados, quero legumes mais sequinhos. Agora voltando lá pra torta, eu achei que aquela quantidade de frango ficou pouca, então cozinhei um pouquinho a mais e vou pesar aí pelo menos umas 500 gramas, porque eu gosto da torta com bastante recheio, né? Uma proporção de mais recheio do que massa, né? Aí acrescentei a cenoura e eu observei que ficou pequena. Aí passei para uma outra vasilha, coloquei mais aqueles temperinhos que a gente tinha feito. E olha só como ficou bem colorido. Nesse momento aí eu já estava percebendo que eu esqueci. Eu não percebi, mas olhando eu esqueci de colocar milho. Torta tem que ter milho para mim. Aí forrei o fundo da massa, o fundo da forma com a massa. Agora é só vim acrescentando o recheio. Olha só como fica essa massa. Bem massinha de torta mesmo. Só colocar o recheio nessa proporção para ter mais proteína, porque aqui eu sou do time da proteína e das fibras, né? Sempre a prioridade vai ser as proteínas e a fibra. Isso que vai garantir a gente ficar mais tempo sem sentir fome, a emagrecer sem passar fome. Foca aí nas fibras e na proteína. Aí, como vocês podem ver, a proporção tá bem, né? Bastante recheio e menos massa. Aí eu coloquei aí, vou acomodando tudo direitinho e vou finalizar com um pouquinho de orégano e colocar essa torta aí pra assar. Eu limpei o liquidificador com um pouquinho da água pra tirar a massa, coloquei ali e pronto, leva pra assar. Agora eu vou higienizar os tomatinhos cereja e as frutas, que a proporção é só olhar lá também na água sanitária, fala, né? 1 litro de água para um copinho de água sanitária, é importante higienizar. A torta já ficou pronta, a casa ficou um cheiro maravilhoso de salgado, só que eu não tava fazendo ela pra comer na hora, então eu tive que só sentir o cheirinho mesmo, né? Experimentei, ficou muito bom, só eu esqueci do milho. Pra ficar assim, 10/10 seria o milho e o requeijão light, que aí traz aquela cremosidade, fica bem mais gostoso. Mas ainda assim, ficou bem molhadinha do jeito que eu gosto, por conta da cenoura e do tomate, né? Que garante deixar essa umidade aí no recheio. Ficou maravilhoso, sensacional. Agora vamos fazer também a salada de macarrão. Muito fácil, espremi meio limão no fundo já do próprio potinho que eu vou utilizar. 2 colheres eu coloquei de maionese. Esses potinhos, utensílios, tudo eu comprei na Shopee. Esses são potes herméticos. As pessoas sempre me perguntam se eu congelo as marmitas. Eu não congelo, só coloco numa parte da geladeira que ela fica bem resfriada e não estraga. Eu acredito que seja porque dura, né, de 3 a 4 dias na geladeira e porque os potes também têm uma boa vedação, que é esses potinhos herméticos. Esses aí é de plástico, são BPA free,
Mas também tem potinhos de vidro. Eu vou deixar todos os links dos utensílios pra vocês aqui na legenda. Aí tô fazendo um molhinho, coloquei uma colher de mostarda, mas na minha opinião ficou um pouquinho ácido. Eu diminuiria a mostarda na próxima vez. Ou pra quem não gosta, nem coloca. Só o limão, a maionese, o sal e o orégano ficou sensacional. Aí eu tô usando a balancinha pra pesar também 100 gramas de frango desfiado. Porque o frango desfiado, ele rende muito. Então, 100 gramas deles, a olho, eu sempre erro, eu sempre coloco menos. Aí eu uso a balança pra deixar ele bem... Pra não errar, né? Pra não diminuir, porque 100 gramas de frango é uma boa quantidade pra trazer uma saciedade boa também. Aí eu coloquei agora os tomatinhos cerejos que eu tinha colocado já pra higienizar. Vou colocar também a cenoura raladinha. E o milho. Agora sim eu lembrei do milho que eu tinha comprado pra usar em todas essas receitas e acabei esquecendo. E aí, o nosso potinho já vai ficando pronto. Agora, eu não peso a salada, né? Tá em cima da balança só porque pra apoiar mesmo. Mas o tomate, o milho, a cenoura, essas coisas não precisa pesar. O que eu peso mesmo é a proteína. E agora, como eu vou colocar o macarrão, aí eu peso também pra saber a quantidade de macarrão que eu vou utilizar. E a quantidade vai ser um ninhozinho daquele lá. O macarrão, geralmente, é melhor usar aquele parafuso. Só que eu também esqueci de comprar e usei esse. E deu super certo também, ficou muito bom. A receita não mudou em nada, ficou muito bom assim também. Agora o feijão indo pra cozinhar, eu depois tive que tirar aquele limão que caiu sem querer. E pra fazer agora o salpicão, vou colocar uma maçã picadinha, que é opcional, né? Mas aqui vai na receita, fica aquele agridoce. Sobrou um pouco daquele frango da torta, mas aí eu vou acrescentar mais. Também tô colocando na balança pra conseguir pesar aí a quantidade de frango que eu preciso pra cada uma das marmitas, que é essa proporção de 100 gramas de frango desfiado pra cada marmita. E pra ficar completo o salpicão também tinha que ter colocado uva passa. Mas assim, a minha cabeça ultimamente, mesmo fazendo a lista, eu esqueço de pôr os ingredientes na lista. Então eu esqueci também de comprar a uva passa e a batata palha. Mas assim, não ficou ruim, a receita ficou boa do mesmo jeito. Aí bastante cenourinha, o frango desfiado, a maçã. É bem saudável, só que fica muito saboroso, né? Eu coloquei essa receitinha lá no meu e-book, numa porção única para uma pessoa só. E aí você pode comer com arroz, pode comer com pão, né? Pode até colocar também com macarrão. E é só mudar os temperos, a forma de preparo, que a receita já muda totalmente a cara. Aí depois acrescentei a maionese e eu fui experimentando, porque quanto mais maionese você põe no frango, mais gostoso fica. Só que você também vai acrescentar mais gordura na receita. Então fui experimentando pra ficar meio a meio, assim, nem tanto maionese e nem pouco demais, pra não ficar sem sabor. Mais ou menos umas de 2 colheres a 3 daquela maionese light lá, ou a outra maionese. Eu comprei essa maionese, ela não é light, mas ela tem as mesmas calorias da maionese light. Então, tem que dar uma olhadinha lá no rótulo, porque senão a receita é até saudável, mas se a gente acrescenta muita gordura também, aí vai passar muito das calorias dela, né? Fui também na minha horta e busquei um cheiro verde, que tava faltando todo o toque especial aí, e acrescentei pra receita ficar, então, completa. Depois disso, então, só vim montando as marmitinhas. Pesando umas 100 gramas de arroz integral pra cada marmitinha que eu tô fazendo. E aí usa a balança pra não perder também, né? Pra não colocar menos nem a mais. Aí agora colocando o fricassê, pesei mais ou menos umas 160 gramas, considerando que tem maionese, tem cenoura, tem tomate, tem maçã. E o resultado final ficou assim. Aqui é a nossa salada de macarrão. É só chacoalhar depois e virar o pote, que aí o molho tá embaixo e a ordem fica na ordem certa. O fricassê com arroz. Aqui dá até pra colocar batatinha por cima, um pouquinho de batata palha, né? As frutas higienizadas, a torta 100% integral de frango. Mesmo sem o milho ficou uma delícia. Os legumes já prontos, deixei aqui o cuscuz hidratado, ele dura uns 3, 4 dias na geladeira. O macarrão depois eu só vou colocar o molho vermelho, o feijão só temperar, os temperos já estão refogados. E o frango cozido com legumes, tudo muito prático e pronto. E aí, me diz o que vocês acharam. Dá um trabalho pra fazer, mas só que são horas que eu gastei agora que eu vou conseguir economizar depois.
Então, vale muito o custo-benefício de deixar já a alimentação pronta e organizada, né? Principalmente quando a gente não tem muito tempo, que vai ser o meu caso agora por esses dias à frente. Espero que vocês tenham gostado do cardápio, possa ter inspirado vocês aí também na dieta de vocês. Se inscreva no canal e deixe o seu like, que a gente se vê num próximo vídeo.